Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Hoje falaremos sobre um dos estilos de vinho preferido desse prof que simplesmente é apaixonado por espumantes. Claro que eu também sou muito eclético, eu adoro vinho branco, vários estilos de branco, eu adoro os vinhos tintos, vários estilos rosés, mas os vinhos espumantes, vou dizer para vocês que é qualquer coisa de espetacular. E a gente tem diferentes estilos, diferentes produtos, e o Brasil é um produtor de primeiríssima qualidade. Posso dizer para vocês que o Brasil está entre os melhores produtores de espumantes do mundo. Claro que vou fazer uma separação, porque quando a gente fala espumante, a gente fala muito no estilo champanhe, que é aquele estilo mais intenso, um pouco mais intenso em aromas, em sabores, com acidez muito alta. E o Brasil faz muitos espumantes legais, mas não é para competir com champanhe. Nosso perfil de produção é diferente de champanhe. E aí a gente, claro, champanhe é uma grande referência, uma grande estação, e nós não precisamos necessariamente estar fazendo vinhos espumantes igual a champanhe. Né? Não precisamos, tá? Não precisamos. Então já vou dizer isso para vocês. Mas vamos lá. Vamos a alguns pontos importantes aqui da nossa aula. E eu vou estar provando com vocês um espumante que eu servi agora há pouco. Né? Então, ele já esquentou um pouquinho, mas vai ser legal para a gente sentir um pouco o perfil aromático dele. Então, quando ele esquenta, fica um pouco mais fácil da gente sentir esse perfil de aromas. E esse espumante é um espumante brasileiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês que ele está num baldinho para que ele não esquente muito rápido. Daqui a pouco eu vou servir ele numa temperatura um pouco mais baixa do que esse aqui, que eu já servi faz um pouquinho de tempo. Então, o espumante que eu estou provando com vocês hoje é um Amitié, que é um projeto muito legal da Andréa Milan e da Jussiane Casagrande. Casualmente, essas duas queridíssimas são minhas colegas, diretoras da ABS aqui no Rio Grande do Sul, e professoras também. Então, muito legal esse projeto. E esse aqui é o Cuvée, é o Brut Rosé, que é um corte de Chardonnay e Pinot Noir, muito bacana, da Serra Gaúcha. E eu servi ele faz um tempinho, e a gente vai ver daqui a pouco que esse corte muito clássico de Chardonnay e Pinot Noir é um dos mais característicos, é um dos mais, entre aspas, utilizado para a produção de espumantes, principalmente espumantes de alta qualidade. E aqui a gente pode ver uma coloração, que é uma coloração que tem esse toque já bem pro alaranjado, esse toque salmão bem intenso, ok? Mas é uma cor. Eu gosto desses espumantes rosés com um pouco mais de coloração. Claro que aqui, como ele já servi já faz um tempo, a perlagem já está um pouco menor, mas eu queria muito mais a questão aromática dele agora. E no nariz ele lembra bastante esse aroma, é rosé, mas ele lembra muito esse caráter. Ele tem o toque da fruta vermelha, mas ele lembra muito mais o toque de uma fruta, um toque de pêssego, tem um toquezinho floral, ele lembra um pouco mais toque de pêssego, um toque de quase um damasco, mas não aquele damasco muito maduro, um damasco que está amadurecendo. E um toquezinho de frutas vermelhas. E um toquezinho floral. Então no nariz ele é bem elegante. Ele é bem interessante. Agora vamos colocar um pouco na boca. Tô menos preocupado agora com a perlagem. Daqui a pouco eu vou servir na temperatura adequada. A gente vai sentir um pouco mais a perlagem. Mas eu quero mais agora a questão do sabor. Porque como ele aumenta um pouco a temperatura, ele fica um pouco mais aromático, fica um pouco mais volátil. Mas eu quero agora a questão de sabor e já dá para sentir um pouquinho também a acidez e outros elementos. Vamos provar? Hum. Em boca, bastante a fruta. Ele tem um toquezinho. Hum. Acidez super interessante. Acidez subindo um pouco de média. Tem esse toque
ele é brute, então ele tem o toquezinho da doçura, mas ele tem o toquezinho, essa acidez um pouco maior, e tem esses toques de frutas muito presentes em boca. Ele perde um pouco o caráter floral, e ele ganha um pouco mais esse caráter... ele ganha um pouco mais esse caráter de sabor em boca, né? De fruta, um pouco mais frutado. E de novo em boca também, um pouco mais de caráter que remete a uma fruta de... essas frutas de pomar, que necessariamente essas frutas vermelhas, sempre mais essas frutas amarelas. Um pouco de novo essa nota de uma ameixa amarela, um toque de pêssego. Bem interessante, inclusive a Chardonnay deve estar contribuindo bastante com essa característica. E tem um bom volume de boca, tem uma boa intensidade de boca, né? Tem uma característica bem interessante em boca, bem agradável, inclusive, né? Bem agradável. Espumante gostoso de tomar. Espumante eu até tô descartando porque espumante pega muito rápido. O gás carbônico faz com que leve o álcool muito rapidamente. Por isso que às vezes a gente toma um gole de espumante, a gente já começa a ficar meio tontinho. Esse espumante é da Serra Gaúcha e ele tem 12% de álcool. Então ele é um espumante com uma concentração um pouquinho maior, um pouquinho mais de corpo, a gente sentia em boca com um pouco mais de intensidade, né? Então essa característica um pouco mais marcada, um pouco mais intensa, um pouco mais presente em boca. Bem interessante mesmo. E é muito legal ver o que a Serra Gaúcha produz de diferentes estilos e de alta qualidade. Mas vamos lá, vamos chegar e daqui a pouco eu vou provar de novo esse espumante, só que eu vou servir na hora que eu estiver provando pra gente ver um pouquinho a perlagem, sentir um pouco melhor a perlagem por causa da temperatura. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Então, quando a gente vai falar de espumantes, e aí a gente pode fazer um grande agrupamento de estilos de vinho, que é um agrupamento espumantes, claro que a gente pode fazer diferentes agrupamentos de estilos. Eu gosto de usar muito esse agrupamento que é do Master Sommelier, que escreveu o livro do vinho, o Vincent Gassner, que ele agrupa em 9 estilos, mas ele diz, olha, esses estilos eles podem ser diferentes, porque eu vou falar agora de espumantes, mas vou falar para vocês que dentro de um estilo espumantes, a gente tem diferentes outros estilos ou subestilos. É um livro legal, porque ele faz um agrupamento e aí vai colocando os vinhos no mundo, as regiões, ou os produtores dentro desses estilos. E aí a gente está falando de espumantes. Eu tenho um livro para mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, trocar a câmera. É esse livro aqui, opa, tá aqui na frente da câmera. É o livro do vinho, que é bem bacana que ele faz esse agrupamento por estilos. Tá? É um livro que normalmente esgotam as edições. Essas edições esgotam, mas é legal assim para quem gosta de fazer. Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Vou dar uma olhada aqui num estilo. Vamos entrar aqui. Brancos, leves e refrescantes. Então, vamos lá, aqui, ó. Tem o estilo, ó. Aqui, brancos, leves e refrescantes. E aí ele vai botando os vinhos aqui dentro. Então, vamos lá. Ele bota aqui, por exemplo, Muscadet, os Chablis de entrada, né? Então esse agrupamento é legal. Esse é uma forma bacana também de estudar sobre vinho. Uma forma legal, assim, de ajudar a gente a organizar as ideias, ok? Mas eu falando sobre espumantes, a gente tem diferentes estilos de espumante. Como que eu gosto de usar esse agrupamento de estilos macro, mas eu gosto de dentro de cada estilo a gente também fazer outros agrupamentos. E eu gosto de separar espumantes em 5 estilos. Aqui é o professor Marcelo Vargas falando para vocês, que são um estilo mais intenso e complexo, são aqueles espumantes, aqui falando de espumantes, tá? Então, a gente falando de, digamos, subestilos de espumantes. Eu gosto de separar nesses 5 que seria um primeiro, seria mais intenso, esses vinhos mais intensos e complexos, só espumantes aqui, tá? Mais intenso e complexo, aí com certeza que a gente tá falando de champanhe sendo o grande carro-chefe, o grande direcionador. Depois, a gente vai ter um segundo estilo, que são esses espumantes com boa estrutura e cremosos. E aí eu vou falar hoje para vocês, vou falar desse primeiro estilo, vou falar sobre champanhe. Depois, intensos e complexos aqui, tá? Um exemplo. Depois,
Esses espumantes com boa estrutura e cremosos. Cava é um bom exemplo. Depois, um terceiro estilo, que são esses espumantes mais jovens e frutados. E aqui eu já vou dizer, o Brasil, um dos grandes destaques do espumante brasileiro está aqui, nesses espumantes mais jovens e mais frutados. Aqui tem um grande diferencial dos nossos espumantes. Grande diferencial. Um diferencial super importante. Depois, a gente tem um quarto estilo, que são esses espumantes mais leves e frescos. Por exemplo, a gente tem aqui Prosecco, vou falar sobre Prosecco para vocês hoje, que ajuda a levantar muito a bandeira desses espumantes muito mais fáceis, jovens, menos álcool, um pouquinho mais cítrico. E depois, num quinto estilo, que são os nossos espumantes doces e aromáticos. Isso aqui para generalizar espumantes, ou seja, eu posso agrupar desses 5 estilos de espumantes todos os espumantes do mundo. Ah, poderia ter outros? Poderia ter espumantes tintos, que eu não vou falar hoje. Eu poderia ter outros agrupamentos, espumantes meio doces e tudo mais, mas aqui a gente consegue agrupar todos os espumantes de uma forma mais direcionada para a gente estudar. Então, por exemplo, é mais intenso, mais complexo, ou não, é mais jovem, é mais frutado. E aí vou falar para vocês o seguinte, quando a gente fala que o Brasil é um grande produtor, e um produtor de alta qualidade, durante muito tempo, a gente aqui no Brasil ficou batendo cabeça para tentar fazer espumante para competir com champanhe. Gente, champanhe é autossuficiente. Champanhe é impressionante. Champanhe é um grande produtor de espumante de alta qualidade, intenso e complexo, de alto valor agregado, que é o único no mundo. Tem alguns lugares que conseguem fazer esse estilo champanhe, consegue, mas nenhuma região no mundo consegue ainda se comparar com champanhe nesse estilo mais intenso e mais complexo. O Brasil, quando ele entendeu que ele pode produzir vinhos espumantes de alta qualidade, mas num perfil diferente, e o Brasil produz também vinhos espumantes intensos e complexos, produz vinhos espumantes de boa estrutura, produz vinhos mais frutados, vinhos mais leves, produz esses 5 estilos o Brasil produz. Mas, quando a gente fala de consistência, no sentido de volume um pouco maior, uma qualidade reconhecida internacionalmente, e aí a gente, com certeza, a gente tem 2 estilos no Brasil que para mim se destacam muito. São esses jovens e frutados e esses doces e aromáticos. Esses 2. No Brasil a gente produz bastante Prosecco e outros espumantes também nessa linha mais leve, mais fresco. Alguns bons espumantes estruturados e cremosos. Mas aí é que tá. Quando eu vou falar hoje sobre espumantes do mundo, eu escolhi pelo menos um em cada uma dessas categorias, porque cada país produtor de vinhos, a sua grande maioria, também produz espumantes. E espumantes de qualidades bem interessantes, mas de estilos diferentes. Então, esse é um ponto importante. Então, qualidade vai estar muito associada ao estilo. Como é que eu vou necessariamente comparar um vinho espumante doce, um moscatel, por exemplo, com champanhe? Por mais que champanhe tenha espumantes com maior quantidade de doçura. Mas são produtos diferentes. E aí a gente classificou muito como um produto dentro de um estilo espumante, porque tem borbulha, mas dentro desses 5 estilos, dessas divisões, são perfis bem diferentes, são produtos bem diferentes. Ok, e aqui de novo, tá? Não quero comparar o que é melhor, o que é pior dentro desses 5 estilos, porque tem o momento dos vinhos mais intensos e complexos, assim como tem o momento dos vinhos mais doces e aromáticos. Gente, eu tô falando de vinho porque espumante é vinho. Então não vou ficar aqui. Se eu tô falando aqui no vinho, aqui eu tô falando só de espumante a partir de agora. Então eu tô falando do espumante. Então, espumante é um estilo de vinho. Então eu tô falando do vinho espumante, tá bom? Pra não ficar redundante aqui o tempo inteiro falando vinho espumante, eu tô falando espumante ou vinho espumante. Ok? Então, legal. Uma outra coisa que é importante, e aí, claro, eu vou estar falando agora de algumas regiões, de alguns países, e vou estar classificando dentro desses estilos, certo? Vamos lá. Primeiro, já fazer uma separação importante que é método de elaboração de espumantes.
De modo geral, e aqui passando de forma rápida para a gente poder ir já para as regiões, para os espumantes do mundo, o que é importante aqui a gente já fazer uma separação, tá? Primeiro, espumante pode ser produzido com diferentes uvas. As mais convencionais, as mais conhecidas que dão base para a produção de espumante do mundo, que se baseia no corte de champanhe, é Chardonnay branca e Pinot Noir tinta. Então esse é um ponto importante. Essas são duas uvas muito características, tanto que o espumante que eu estou provando é Chardonnay e Pinot. A gente vai passar por algumas regiões muito características de Chardonnay e de Pinot. Certo? Bom, e aí outras uvas podem entrar. A Meunier, por exemplo, em champanhe é muito utilizada também. Mas vamos lá, como que produz espumante para a gente organizar um pouco mais as nossas ideias, certo? Primeiro, a gente vai tirar o suco da uva. Esse suco da uva vai passar por uma fermentação e vai virar um vinho tranquilo. Vinho tranquilo é que não tem borbulha, ou seja, faz uma primeira fermentação e tu tem o que a gente chama de vinho base. Depois vai fazer o cuvée, o corte. Alguém tinha me perguntado aqui, Marcelo, o que é cuvée? Cuvée é corte, é mistura, ok? Diferente, a gente não está falando aqui de vintage. Vintage, sim, a gente está associando necessariamente a uma safra. Quando a gente está falando de cuvée, cuvée é a mistura que é muito utilizado, esse conceito cuvée, na região de Champagne. Por quê? Porque cada casa de champanhe vai ter o seu cuvée, vai ter a sua mistura que eles fazem. Bom, então quando a gente vai fazer esse blend, essa mistura, a gente vai misturar diferentes uvas, na verdade aqui a gente está falando de diferentes vinhos bases para chegar ao seu cuvée. Eu estou tomando agora um cuvée que é Chardonnay e Pinot Noir. Bom, só para a citação que eu vi que vocês estavam trazendo aqui essa pergunta, essa citação, ok? Bom, ok. Depois, quando a gente mistura os vinhos bases, vai para a segunda fermentação. Por quê? Porque espumante, de modo geral, e aí a gente tem dois métodos muito convencionais, que é o método champenoise, ou tradicional, e o método tanque, que vai diferenciar a partir da segunda fermentação. O que é a segunda fermentação? Misturou os vinhos bases, e aí tu vai colocar um licor com um pouco mais de açúcar, porque precisa passar por uma segunda fermentação, então tem que ter açúcar, só que uma quantidade pequena, e vai colocar esse vinho para fazer uma segunda fermentação. E nessa segunda fermentação é que tu vai reter a perlage, a borbulha, a tomada de espuma, como muitos chamam. Ou seja, reter essa espuma, que na fermentação, o processo de fermentação gera um pouco mais que a segunda fermentação gera um pouco mais de álcool, só que uma quantidade pequena de álcool, aqui é algo em torno de 1 a 1,5% de álcool, né? Normalmente 1,1, 1,2, 1,3 de álcool, e vai reter a borbulha, certo? Vai reter a borbulha, porque essa borbulha, essa tomada de espuma, que vai estar nos nossos espumantes. Agora aqui um ponto importante, tá, gente? Essa segunda fermentação pode acontecer tanto em tanque grande pressurizado, quanto em garrafa. E aí a gente vai separar dois métodos, que é o método chamado tradicional, ou champenoise. Método champenoise é hoje protegido, é exclusivo de Champagne. Então, o nome champenoise é protegido pela região de Champagne. Antigamente se utilizava muito no mundo e aqui no Brasil também. Espumante, elaboração, método champenoise, método champenoise. Agora não pode usar mais. Por quê? Porque esse é um método patenteado por Champagne. Tu pode fazer o método, mas não pode chamar de champenoise. Aí a gente chama aqui no Brasil de método tradicional, ou seja, segunda fermentação em garrafa. E aí, depois que acaba essa segunda fermentação, o espumante fica com essas leveduras mortas, que já terminaram de fermentar, que aí é o processo que a gente chama de autólise. Ou seja, deixar esse vinho em contato com essas leveduras mortas
e aí vai pegando um pouco mais de características dessas leveduras. Já vou separar um pouquinho o método tradicional, segunda fermentação em garrafa, do método tanque. Mas já posso começar a dizer para vocês, certo? Já posso começar a dizer para vocês o seguinte. Vamos separar a questão de uma associação que a gente faz que não é tão adequada. Que a gente diz o seguinte, os melhores espumantes são de segunda fermentação em garrafa, porque a segunda fermentação em garrafa faz espumantes melhores. Não é necessariamente o método, mas muito da qualidade do espumante vai estar associado à qualidade da uva e também ao processo de autólise. Então, se vai fazer autólise em tanque ou em garrafa, vai ter diferenças? Vai, mas não necessariamente na qualidade, porque a qualidade vai estar também muito associada ao tempo de autólise, ao tempo que as leveduras vão ficar em contato com o líquido, porque durante esse período o vinho espumante está evoluindo. A partir da hora que tira as leveduras mortas, que a gente vai fazer o que a gente chama de degorgement, tirar essas leveduras para deixar o espumante mais límpido, mais brilhoso e tudo mais, aí normalmente o espumante vai parar um pouquinho de evoluir. Claro que ele tem um período menor de evolução, mas aí já é o produto para consumo. Hoje a gente tem um estilo, que poderia até ser classificado como um estilo diferente, que é um espumante que não tira as leveduras mortas e deixa elas para o consumidor, né, consumir com essas leveduras. É um estilo diferente, que a gente chama aqui de surli, ou seja, ter as leveduras ali presentes. Certo? Ter as leveduras ali presentes. Ok, mas de modo geral, a grande maioria dos espumantes tira essas leveduras para deixar o vinho espumante mais limpo, mais claro. O consumidor muitas vezes não gosta de borra, não gosta daquele resíduo da levedura que fica turvo, mas é um outro estilo bem gostoso, certo? Então uma coisa que a gente já tem que começar a separar agora, nós aqui que somos estudantes de vinho. Não é por causa do método que vai necessariamente fazer a qualidade, mas a gente vai separar agora os dois métodos para a gente também prestar atenção, porque tem uma diferenciação. De modo geral, a segunda fermentação em tanque, que aí tu tem que ter um tanque especial, já vou explicar um pouquinho mais para vocês, que é um tanque pressurizado, um tanque muito resistente, porque vai reter a pressão. Normalmente tu faz o processo de autólise em menos tempo para liberar o tanque mais rápido. Então fica menos tempo no método Charmat, método tanque, fica menos tempo para o processo de autólise para liberar o tanque para um novo espumante. Ok? Mas eu começo a separar isso para vocês daqui a pouco. Ó, legal. Pontos importantes aqui, tá? Método tradicional, que é a segunda fermentação em garrafa, que aí precisa para remover a levedura, precisa fazer esse processo de remoagem, que é ir girando a garrafa. As garrafas vão ficando aqui, né, nesses pupitres, que é super bonito, né, muito característico, muito clássico, que é o conceito utilizado em champanhe. Só que a gente também tem que lembrar que esse método, ele é um método muito mais trabalhoso. Mas, como ele fica em garrafas individuais, o tempo de autólise nesse método tradicional, ele pode ser estendido. Porque daí o produtor, ele vai pegando as garrafas e fazendo o degorgement, tirando a levedura e botando para o consumidor, botando para o mercado, no tempo que ele vai achar necessário. Ele não tem aquela necessidade de tirar do tanque e já botar para o mercado, como acontece no método Charmat. Tá, mas vamos separar um pouquinho mais aqui esses dois métodos, que são dois métodos importantes, tá? E daqui a pouco eu vou trazer um terceiro método, que é o chamado método AST, que também é um outro método importante. Aqui, e aí eu peguei esse gráfico aqui da Vinundei, que é bem bacana, que mostra o seguinte, olha, no método tradicional, o que vai fazer? O que começa a mudar? A partir da segunda fermentação. Tu vai colocar o vinho base na garrafa, vai adicionar levedura para fazer mais uma pequena fermentação, a chamada segunda fermentação na garrafa.
E aí, nessa segunda fermentação, tu vai reter a borbulha. Tu vai reter a perlagem. E aí, essa perlagem vai se dissolvendo no líquido, né? Vai ficando, não necessariamente se dissolvendo, mas vai se integrando com o líquido, vai se agregando com o líquido, porque quando a gente serve o espumante, a gente quer que a perlagem esteja no líquido. A gente quer que a perlagem esteja... É legal a gente ver a borbulha se desprendendo, mas a gente quer que quando a gente tome o produto, que a gente prove o produto, que a perlagem esteja no líquido para a gente sentir essa perlagem em boca, é super importante. Então, a segunda fermentação, e aí a segunda fermentação em garrafa é o que a gente chama de método tradicional aqui no Brasil, ou método champenoise. É a mesma coisa, segunda fermentação em garrafa. Só que hoje, a região de Champagne protegeu o nome champenoise. Então, champenoise só pode ser utilizado por eles. O nome já está dizendo, né? Champenoise é o método de Champagne. Legal. Já o chamado método Charmat, ou método Martinotti, a gente está falando de segunda fermentação em tanque. Faz o vinho base, vai pegar esse vinho base, vai fazer a segunda fermentação para reter a borbulha, só que em vez de fazer isso em garrafa, faz isso dentro de um tanque. Vamos pensar que esse tanque é como se fosse uma garrafa gigante. Esse tanque se chama autoclave, porque esse tanque ele é um pouco diferente dos tanques, ele é um tanque de aço inox, ele é um pouquinho diferente desses tanques convencionais que a gente está acostumado de fermentação. Por quê? Porque ele é um tanque mais forte, mais resistente para aguentar a pressão, porque ele vai segurar a pressão. E aí, essa segunda fermentação acontece dentro de um tanque, e aí o tempo de autólise aqui vai ser normalmente menor. Por quê? Porque precisa liberar esse tanque, esses tanques são caros, esses tanques exigem, né, um investimento alto para os produtores, para manter, quanto mais tempo tu mantém o espumante dentro desse tanque, mais caro ele se torna. Ou seja, ele é um processo que agiliza, ele é uma evolução da segunda fermentação em garrafa. Ou seja, como tem que tirar mais cedo, como tem que interromper mais cedo o processo de autólise, esses espumantes eles acabam tendo menos a característica da autólise. Então eles acabam ficando mais frutados, eles acabam ficando mais florais, eles acabam ficando com características muito mais primárias. A autólise, o contato com a levedura, ele vai trazer características muito associadas com levedura, né? A levedura é um fermento, então tem características de fermento, tem características de massa de pão, tem características de torrefação, de panificação, de crosta de pão, de pão assado, de brioche, de... Quanto mais tempo em contato com essas leveduras, esse processo de autólise, né, esse processo de surli, mais tempo, mais características vai pegar com esses caráteres que a gente chama de secundários, né, da fermentação e tudo mais, da segunda fermentação. Só que para isso tem que ficar muito tempo. E aí, claro, como a levedura está se decompondo ali, ela também está deixando o espumante mais encorpado, um pouco mais intenso. Champanhe é expert em fazer isso. Champanhe é muito característico em fazer isso. Então é um estilo que é muito copiado. E, de novo, é um estilo diferente. Aí vai trazer mais intensidade, mais caráter, maior intensidade de volume de boca, maior intensidade. Isso é muito gostoso. Né? E é muito bacana. Só que fica um espumante mais intenso, fica um espumante mais pesado, normalmente com uma complexidade maior, porque vai manter uma parte dos aromas primários e vai agregar muito esses aromas de surli, esses aromas de levedura. Mas é um estilo diferente, né? Um estilo mais concentrado, um estilo mais potente. Tá, legal. Tem um outro estilo, antes de eu entrar nas regiões, tem um outro estilo, um outro método, na verdade, de produção, que eu vou falar agora, que a gente pode fazer aqui, certo? Que é o chamado método Ast. Porque o método Ast não tem a segunda fermentação. Ele faz uma fermentação única. E aí, o vinho, quando está fazendo o vinho, vai fazendo o vinho base e daqui a pouco, quando vai chegando a um certo ponto, tu começa a reter
a perlage. Tu começa a reter a borbulha. Como só tem uma fermentação, o que acontece? E aí, como é que tu interrompe essa fermentação e depois volta com a fermentação e tudo mais? Com temperatura. Tu baixa a temperatura, para de fermentar. Aí depois pode aumentar a temperatura. Enfim, tem algumas técnicas de fazer, de modo geral, a temperatura. Só que tu faz uma única fermentação e retém parte dessa perlage, dessa borbulha. Tudo dentro de um tanque. Aí o que acontece? Tu vai ter um vinho. Como não tem segunda fermentação, tu não vai botar mais levedura, tu não vai mais botar licor de tiragem com açúcar, tu não vai colocar para fazer uma segunda fermentação, tu vai fazer um vinho espumante com normalmente menos álcool. Por quê? Porque tu não botou mais levedura e mais açúcar. E vai fazer um vinho normalmente com residual de açúcar. Ou seja, vai fazer o famoso moscatel. De modo geral, o que a gente chama de uma única fermentação, ou método Ast. Por quê? Vai ficar, como não tem segunda fermentação, tu não vai ter esse licor de tiragem sendo adicionado com levedura e com açúcar para fazer uma segunda fermentação, para aumentar o álcool e tudo mais. Tu vai ter menos álcool e normalmente tu vai deixar sobrar um pouco mais de açúcar residual, né? Vai ficar aí, depende de cada produtor. Então vai ficar um vinho. Podem pegar os moscatéis, vocês vão ver que tem normalmente menos álcool e normalmente eles são doces. É uma técnica diferente. Chama-se método Ast porque ela é muito utilizada na região, né, para produção lá na região em volta da comuna de Asti, lá no Piemonte. Depois eu mostro para vocês. E faz alguns vinhos parecidos com os nossos moscatéis. Mas só para a gente ter aqui como uma referência que tem vinhos espumantes com uma única fermentação. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui, que aí a gente estava entrando agora no mundo, tá? Deixa eu só tirar essas legendas aqui. Opa, beleza. Estão perguntando, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho vou pegar aqui nessa câmera. Eu tenho um moscatel aqui para mostrar para vocês. Olha aqui o teor alcoólico desse moscatel. Aqui, já vou trazer na câmera aqui para vocês verem, né? Vou botar aqui. Olha aqui. 7,5% de álcool. Ok? E é doce. Uma única fermentação. Normalmente um pouco menos de álcool. Normalmente sobra um pouco mais de doçura. Okay? E aí, claro, fica muito a critério de cada produtor qual é o teor alcoólico. Ele vai ter, normalmente, esses vinhos Astes vão ter ali entre 6% a 8% de álcool, 9% quando muito, e normalmente vão ter um residual de açúcar importante. E claro, vai depender muito de cada produtor, enfim, de cada estilo. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco mais aqui, e agora vamos entrar em regiões. Algumas regiões importantes no mundo, ou vamos começar por países importantes no mundo que produzem espumantes. E claro, primeira, mais destacada, vamos falar de França. Inclusive vou fazer uns insights de França. Vamos falar de champanhe. É uma citação importante. Mas aonde a gente tem espumantes no mundo? A gente tem muito na Itália, a gente tem em Portugal, a gente tem na Espanha, a gente tem na África do Sul, a gente tem na Austrália, a gente tem no Brasil, a gente tem no Uruguai, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. Ou seja, aonde produz vinho, produz espumante. Espumante é um método diferente, é um estilo diferente de vinho. Certo? Bom, vamos agora pensar o seguinte. O que dá referência para o mundo e alguns vinhos espumantes importantes dentro daqueles estilos que eu falei para vocês? E aí eu escolhi alguns para serem algumas referências para a gente. Por quê? Porque para falar de espumante, e eu já tenho trazido aqui nas nossas aulas diferentes aulas sobre espumantes, e vou continuar, porque a gente vai precisar de muitas aulas para ir avançando dentro desse estilo espumante. Então eu trouxe aqui algumas regiões no mundo para a gente pegar como algumas referências. E depois a gente, com o passar do avançar aqui das nossas aulas, a gente vai trazendo outras regiões importantes. Mas não dá para começar a falar de espumante sem falar de champanhe, né? Champanhe, ela é, desses vinhos mais intensos, mais complexos, ela é a grande referência no mundo. Grande referência. Champanhe, gente. E aí a gente tem na França outras áreas importantes de espumantes. E as segundas, vamos lá. E aí a gente tem diferentes apelações para as chamadas cremant, que eu já mostro para vocês. Mas
não se comparam a champanhe. Gente, champanhe é incrível. A sua produção, a sua referência. Em champanhe tudo é controlado pelo BIRE, né? Pelo, entre aspas, o consórcio regulador. Na verdade, o comitê profissional de champanhe, ele regula tudo, quando é que pode colher, né? Quando que vai plantar, tudo, ele determina tudo, né? Prensagem, quando vai produzir de vinho. E aí o grande destaque de champanhe é o chamado cuvê que vocês estavam perguntando. Porque o que é o cuvê? O cuvê é que cada casa vai ter os seus vinhos guardados em diferentes safras, para ir utilizando em safras seguintes, misturando diferentes vinhos, porque oscila muito a qualidade de safra em champanhe. A qualidade de champanhe sempre é alta por causa do cuvê, por causa do corte, por causa da mistura de diferentes safras que eles têm, para manter sempre a qualidade alta. Por isso que champanhe é tão caro, porque a qualidade de champanhe é alta. Gente, champanhe vende por ano, tá? A denominação de champanhe, a apelação de champanhe vende por ano algo em torno de 5 bilhões de euros. 5 bilhões de euros. É isso que representa anualmente champanhe para o PIB francês, tá? E a qualidade é muito alta para esses vinhos mais intensos e mais complexos. Só que vamos prestar atenção aqui onde a gente está. A gente está no norte, bem no norte da França. Então é uma região fria. O Mar do Norte é um mar muito frio, mas uma região com boa insolação. E se a gente compara com outras regiões, então é legal até a gente pensar, aonde está Champagne no mundo? Eu sempre gosto de usar assim, ok, onde está Champagne geograficamente falando na França? E aí pode trazer esse gráfico, eu gosto de trazer gráficos, né? Então dá para trazer esse aqui. Champagne, gente, olhando aqui, ó, ela é a região na França mais ao norte. Ou seja, é a região da França mais fria quando a gente fala de paralelos. É a mais distante do Equador. Então, realmente é muito frio. Tá marcadinho em laranjinha aqui, ó, bem em cima, ó. Bem nessa parte central. E próxima a Paris, inclusive. E depois a gente vai vendo que as demais regiões vão descendo, né? O próprio Vale do Loire aqui em verdinho, que produz espumantes muito, muito interessantes. Depois a gente vai vendo para Bordeaux. Tem várias regiões que a gente vai vindo que vai indo um pouco mais para o sul. E aí vão ficando um pouquinho mais quentes, ainda mais ensolaradas. Então é legal da gente comparar. Então, Champagne, região mais ao norte da França. Região onde vão fazer os vinhos com mais acidez, inclusive. E é um grande diferencial de Champagne, é os seus vinhos com altíssima acidez. Certo? Eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas, eu já vou terminar de falar de Champagne. E fala um pouquinho, eu termino de falar de França, daí a gente vai falar um pouco mais sobre... Eu respondo umas perguntas e depois a gente volta para a aula, tá? Então, deixa eu voltar para cá, para ficar mais fácil nesse mapa ampliado. Então, região mais ao norte da França. E uma região muito linda. Tudo em Champagne é muito controlado. A gente tem ali uma continentalidade importante. A gente tem invernos muito frios, verões com um pouco mais de insolação, mas tem um certo calor. A gente tem muitos problemas, que são problemas importantes aqui, que é oscilações de safra. Tem muitos problemas de geada de primavera, que a gente vê eles botando aqueles fogareiros no meio dos vinhedos. Muitas daquelas fotos são da Borgonha e são aqui de Champagne. Mas é uma região muito linda. Um solo muito rico em calcário, em carbonato de cálcio, né? Umas áreas de giz, umas áreas de outros solos, uma parte de solo quimeridiano. E esse carbonato de cálcio e calcário faz com que a acidez também seja muito alta. Muito, muito alta. Esse é um dos destaques também de Champagne. Além da intensidade e da complexidade, são vinhos muita acidez. Muito, muito, muita acidez. Tem aquela acidez. Claro que, como tem uma intensidade de aromas, sabores, aquela intensidade de boca, aquela acidez é equilibrada. Mas Champagne é sempre um vinho com acidez alta. Uvas principais, Pinot Noir, Chardonnay e Meunier. Com certeza, Pinot Noir e Chardonnay, duas protagonistas e que vão ser muito copiadas pelo mundo para fazer vinhos espumantes. Por quê? Porque vão se complementar muito bem. Champagne, a região, é um clima continental, né? Continental fresco, porque é frio.
e muitos problemas de geada de primavera. E esse solo de giz, esses solos calcários, de modo geral, o calcário é um solo frio e que absorve muito a água, vai fazer um diferencial super grande no sentido de acidez para esses produtos. Tá claro que champanhe a gente precisa de algumas aulas para a gente avançar sobre champanhe. Eu estou passando aqui de forma rápida para a gente pensar muito mais no estilo. E eu prometo para vocês que a gente vai voltar uma aula só para falar de champanhe com um pouco mais de tempo. Pontos importantes de champanhe. Sempre método champenoise ou método tradicional, certo? Esse é um método também difundido por champanhe, copiado no mundo, mas agora não pode mais usar o nome champenoise. Então se usa método tradicional. Aqui o solo de champanhe, para vocês verem uma parte deles, que é esse solo muito rico em giz, que é um solo realmente diferenciado, olha o quanto é branco, e que dá essa acidez muito alta. Quando a gente for falar mais de champanhe, aí a gente vai falar um pouco sobre as regiões, então a gente vai ter áreas que se destacam mais para Chardonnay, áreas que se destacam mais para Pinot Noir, vão fazer diferentes perfis de espumante, diferentes perfis, a uva, né, vai fazer diferentes perfis de vinho base e que vai ter diferentes perfis no seu produto final. Okay? Base para quando vai visitar Champagne, com certeza aqui Reims é uma das cidades básicas, Epernay também é outra cidade bacana, mas a gente não está muito longe de Paris, tá? Paris não está muito longe aqui da região de Champagne. Ok, fala um pouquinho, né, das uvas, que vai fazer essa referência, essa citação importante, e aí a gente tem diferentes casas de champanhe, com vinhos simplesmente impressionantes, com vinhos espetaculares, é uma grande referência para o mundo. Ninguém ainda conseguiu chegar na consistência de champanhe, a consistência de champanhe é muito alta, mesmo os champanhes de entrada, que são aí, custam no Brasil hoje 350, 400 reais, os mais baratos, tem a qualidade alta, e aí chegando aos principais produtos, né, aqueles milesime clássicos de champanhe, aqueles vintage, que aí a gente tá falando de espumantes de uma única safra, como a própria Cristal, as Krug de maior qualidade, né, Leca Salmon, a gente tá falando de produtos que chegam aí 1.000, 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais, e assim vai, depende da safra, depende do produtor. Mas a França não tem só champanhe. Aliás, tem outros espumantes. E o segundo mais famoso é Cremant. Cremant na França tem 8 áreas principais, 8 áreas aonde pode se fazer apelação Cremant, mas o que é? São apelações diferentes. E elas têm regras diferentes. Cada área vai ter as suas uvas e a sua regra de produção. Eu fiz aqui um agrupamento para vocês mais ou menos entenderem o que é Cremant. Cremant é um vinho espumante da França, método tradicional, segundo a fermentação em garrafa, que fica no mínimo 9 meses de surli. Tá? Eles pedem, de modo geral, 12 meses, mas no mínimo 9 de surli. 12 meses por quê? Porque depois a autólise fica um tempo em garrafa, para integrar bem as estruturas e tudo mais, e aí vai para o mercado. Aonde a gente tem Cremant na França? Vale do Loire, aí vai chamar de Cremant do Loire. A gente tem na Borgonha, a gente tem na Alsácia, a gente tem no Jura e no Savoie, a gente tem no Vale do Rhône o Cremant de Die, a gente tem o Cremant de Lemur, lá no Languedoc-Roussillon, e a gente tem Cremant de Bordeaux. Ou seja, são os espumantes que são os segundos no nível de qualidade. Só que a qualidade de muitos desses cremants é alta. Porque quando eles protegeram a região de Champagne, eles fizeram um acordo. Porque Champagne, quando não era uma região protegida, produzia vinho espumante, e às vezes alguns produtores chamavam de cremant dentro de Champagne e tudo mais. Aí eles organizaram, dizendo, ok, o que acontece? Champagne agora é uma região protegida, tá? Vamos botar aqui mais ou menos Champagne. Então, vinho produzido aqui espumante vai chamar Champagne. Ninguém mais vai chamar de Champagne dentro da França. E aí, essas regiões começaram a chamar de Cremant e fizeram um acordo. Olha, então Champagne não pode chamar seu vinho nenhum de Cremant. Vai só chamar de Champagne. O maior produtor de
de cremã a gente vai ter aqui na Alsácia. A Alsácia é um produtor super importante de cremã, mas a gente vai ter qualidade no Vale do Loire. São produtos método tradicional e normalmente com nível de qualidade alta. Normalmente com nível de qualidade alta. Claro que a gente não está falando de preços de champanhe, mas preços normalmente altos, tá? Eu vi que alguns de vocês perguntando, Marcelo, mas eu vi que também Luxemburgo pode chamar de cremã. Duas áreas fora da França que eles mantiveram o nome cremã e foi autorizado, tá? Mas não é na França, é Luxemburgo e a Bélgica. Também podem chamar de cremã, mas aí não é francês. Mas sim, podem chamar também, vocês vão ver. A produção é bem menor, claro, Luxemburgo é um país muito, muito pequeno. A Bélgica não tem tanto volume de produção de vinho. Então, os maiores destaques são os franceses, tá? Com certeza a cremã. Claro que aqui na França, eu passei nesses dois, e o estilo de cremã é esse estilo com uma boa intensidade e cremoso, ele não tem a intensidade de champanhe, mas é um estilo muito legal, uma alternativa a champanhe, método tradicional, bem gostoso francês, tá? Claro, que eu vi vocês falando ali sobre diferentes espumantes que a gente vai ter, diferentes espumantes que a gente vai ter aqui na França, né, no sul, né, estão falando sobre outros, né, os Blanquet e etc. Vão ter, tá? Vão ter outros espumantes, mas esses dois com certeza cremam. E com certeza os nossos queridíssimos vinhos espumantes de champanhe são os mais destacados. Mas eu queria trazer um que é menos conhecido aqui no Brasil e que também tem uma qualidade muito alta, que é na Austrália. Na Austrália é um país muito quente, mas a gente tem aqui, ó, no sul da Austrália, um produtor bastante importante aqui. Um produtor bastante importante, produtor não, né? Uma região bastante importante, que é a Ilha da Tasmânia. E a Ilha da Tasmânia, ela é, claro, que ela tem algumas altitudes, tem alguns relevos, mas ela tem uma moderação do mar. E aqui na Ilha da Tasmânia vai muito bem Chardonnay e Pinot Noir para vinhos tranquilos e para espumantes. E espumantes, principalmente método tradicional, de alta qualidade. Altíssima qualidade. Ok? Altíssima qualidade. E um dos espumantes, junto com a Inglaterra, o norte da Inglaterra, não, desculpa, o sul da Inglaterra, que está produzindo espumantes bem interessantes também, método tradicional, que mais ganham destaques no mundo é a Ilha da Tasmânia. Só que, claro, como a produção deles é uma produção significativa, mas muito cara, eles vão competir com champanhe. É claro que champanhe ainda é mais destacado, enfim, né, mais valorizado como um todo, mas eles vão competir. Mas espumantes de altíssima qualidade. Método tradicional muito, muito valorizado, mas muito valorizado mesmo. Pinot Noir e Chardonnay aparecendo como protagonistas, vinhos espetaculares, mas que chegam um pouco no Brasil. Mas trouxe para vocês porque eu acho que é uma citação, e aqui o estilo, qual o estilo desses espumantes da Ilha da Tasmânia na Austrália? Dois perfis. Primeiro, desses intensos e complexos e muito desse de boa estrutura e cremosos. Fazem esses dois estilos. Gostam de concentração, gostam de autólise e cobram caro. Cobram bem caro. Sim, muito valorizado. E que chega pouquíssimo no Brasil e é muito caro porque esses espumantes, eles estão ganhando espaço, esses espumantes da Tasmânia, assim como os espumantes ingleses, estão ganhando espaço nos principais mercados do mundo, mercados maduros, mercados como Inglaterra, mercados como Estados Unidos, outros mercados importantes, inclusive no mercado chinês, que consome muito, mas muito baseado também no estilo champanhe, né? Seus espumantes cuvées, seus espumantes safrados. Então ele vai seguindo essa linha, um pouco mais de concentração e um pouco mais de intensidade. Deixa eu responder umas perguntas antes da gente avançar, que vocês estão trazendo várias perguntas legais, várias perguntas bacanas. Deixa eu trazer aqui umas perguntas de vocês. Vocês falando sobre a questão do o método ancestral, né? O Rafael perguntou, faltou falar do método ancestral. O método ancestral, também a gente vai mais para frente fazer uma aula
direcionado nessa questão desse método ancestral. O método ancestral também é uma única fermentação, só que faz um vinho normalmente seco e que hoje está ganhando, voltando a ganhar destaque por causa do conceito do PETNET, né? Que é feito no método ancestral, uma única fermentação, mas que normalmente fermenta tudo, faz um vinho normalmente seco, mas com um pouco menos de perlage, um pouco menos de gás. Eu falo mais para frente uma aula em outros estilos, conforme a gente vai avançando. Rodrigo falando sobre Claret de Die, é um espumante também espetacular no Vale do Rhône, simplesmente espetacular. Claret de Die chega também, infelizmente chega um pouco no Brasil, né? Infelizmente. Então, mereceria sim a gente ter um pouco mais desses vinhos espumantes chegando aqui, mas aí também, o que acontece? Espumante ele é um produto que é mais delicado para viajar. A gente tem um produto com alta pressão ali dentro, então precisa de um cuidado maior, tem que cuidar para não oxidar, tem vários cuidados aí, então não é tão simples manter a qualidade do vinho espumante. Requer um pouco mais de cuidado. Lembrando que ali a gente tem num vinho espumante, de modo geral, a gente tem mais pressão dentro de uma garrafa de espumante. Né? Você pega uma garrafa que cava, né, que tem uma pressão alta, a gente tem mais pressão aqui dentro do que tem um pneu de caminhão. Tá? Então, realmente, tem que ter cuidado para lidar. O Fernando perguntou, Marcelo, por que Peter Longo utiliza o nome champanhe em alguns dos seus espumantes? É um direito histórico? Sim, porque como que aconteceu, tá? Quando a região de Champagne protegeu, ela registrou o nome Champagne, ela pediu para o mundo inteiro dizer, olha, agora é uma região protegida, não pode mais usar o nome Champagne. Como a Peter Longo já produzia há muito tempo, até antes da proteção da região, já produzia vinhos espumantes e chamava de champanhe, a Peter Longo entrou na justiça brasileira e pediu o direito de continuar usando o nome champanhe para os seus espumantes. E ganhou na justiça brasileira. Só que o que acontece? Só pode usar dentro do Brasil. Porque a lei brasileira só é válida dentro do Brasil. Então, para fora, eles não podem. E eles continuam utilizando. E aí o governo brasileiro falou, olha, ninguém mais pode usar, porque é uma região protegida. Peter Longo, já que era um produtor anterior, muito antigo, né? A gente tá falando aí de uma vinícola que tem mais de 100 anos. E aí ficou utilizando. Tá bem questionável isso e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito agora, mas a Peter Longo tem o direito de utilizar no Brasil. Tá? Ganhou esse direito. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Professor, o Valdir perguntou. Professor, cremã está descrito em colheita manual. Em champanhe não é colheita manual? Então, sim. Só que assim, o que eu botei colheita manual em cremã? Porque é uma coisa que associa as diferentes apelações de cremã. Porque elas têm regras um pouquinho diferentes, mas tem que ser colheita manual. Champanhe também. Só que champanhe tudo é regrado. Tudo é regrado. Talvez seja a região mais regrada para a produção de vinho que existe no mundo. O produtor lá, ele tem que seguir muitas regras para poder usar o nome champanhe. Muitas regras. Muitas regras. Inclusive, não só a colheita, mas o comitê define quando que pode ser colhido, quanto que pode ser utilizado de vinho do ano para safra, para a produção daquele ano, quanto tem que guardar de vinho. É tudo regrado. O clone que tu tem que plantar, quando que tu planta, é tudo regrado. Então por isso que a gente vai fazer uma aula separada de champanhe mais adiante, porque vale a pena, porque champanhe é muito legal. E ele não é à toa que champanhe mantém a régua alta, mantém o nível alto, é porque é tudo regrado, tá? Inclusive, é tudo regrado. A prensagem, é tudo muito regrado. Faltou falar do PETNET. Eu vou falar mais adiante sobre PETNET, não hoje, que é esse método ancestral, uma única fermentação, que é um estilo que está ganhando muito destaque. Rodrigo, a Inglaterra é a nova champanhe? Perguntando. Então, tem muitos críticos falando sobre isso, porque como está o aquecimento global tornando as regiões mais quentes, como a Inglaterra está um pouco mais para o norte, tem um solo rico em calcário, principalmente ali no sul da Inglaterra. Eles mas uma coisa importante, tá? A Inglaterra está produzindo espumantes de altíssima qualidade. E aí está ganhando esse conceito que pode ser a nova grande região de espumantes do mundo, mas a qualidade deles é alta, tá? Bem alta, inclusive.
Você já está perguntando qual é o espumante que tu está degustando hoje, prof. Eu estou degustando o espumante brasileiro que eu já mostro para vocês, que é o Amitié Cuvée Rosé, certo? A Graciela falando, o senhor falar sobre o espumante 130 Blanc de Blanc da Valduga. Ótimo espumante. Espumante de alta qualidade, um dos melhores espumantes brasileiros, inclusive, tá? Na minha opinião. O 130, a linha 130 da Valduga é espetacular, ok? Espetacular. Tá, vamos voltar para a aula. E agora vamos falar... Se não tivesse em aula, né? Eita, prof, vamos embora. Rapaz, a aula passa a hora, passa voando. Vamos falar de um estilo, também método tradicional, que tem destaque internacional grande, e é legal a gente associar a qualidade, mas principalmente ao método, porque a gente está falando de cava, que é uma denominação espanhola, só que ela é produzida em várias áreas da Espanha, não somente, né, a gente fala, associa muito lá a Catalunha, o Penedès e tudo mais, que fica aqui no nordeste da Espanha, mas não, tem outras áreas importantes para a produção do cava, né, que é o espumante cava. Método tradicional, usando uvas locais, né, Macabeu, Parrejada e Xarel·lo. Essas uvas elas vão trazer características diferentes, mas ao fazer um vinho espumante, primeiro, regras, método tradicional, segunda fermentação em garrafa, de modo geral, diferentes estilos, tem desse estilo que, de modo geral, são esses vinhos com uma boa intensidade e que são mais cremosos. Alguns de entrada são um pouco mais frescos, tem menos a nota autolite, aquela nota secundária, retém um pouco mais essa nota. É bem comum no cava tu sentir uma nota de uma erva seca, é comum no cava sentir um toque frutado, às vezes um toque floral, e essas notas secundárias aparecerem. Ela é menos intenso que champanhe. E vai variar muito o nível de qualidade, tá? Vai variar muito no cava. Tem cavas muito bons e tem cavas mais comerciais, né? Cava virou um fenômeno no Brasil por causa da Freixenet, que é uma marca muito forte e que tem muito destaque no Brasil. Cava, então, vamos chamar uma denominação de diferentes áreas de espumante de método tradicional espanhol. Que vai, e pontos importantes, tá? Vai de doce a o nature, que é o mais seco deles. Okay? Também tem rosés e também tem vinhos brancos. Aqui pra gente, até separei o mais famoso cava do Brasil, que é a Freixenet. Muito, muito famoso. E até Freixenet tem um preço muito interessante para o Brasil, né? Acho que é em torno de R$80. E o que eu considero o melhor cava espanhol. Tá? Lembrando, cava é esse estilo que eu agrupo dentro desse estilo um pouco mais uma boa intensidade, né? Essa boa intensidade de boca, uma boa estrutura, né? Tem essa estrutura um pouco mais presente, mas cremoso, né? Tem aquela cremosidade, a segunda fermentação em garrafa, de autólise um pouquinho maior, enfim, dá aquela cremosidade em boca, aquela intensidade em boca. E eu considero o melhor produtor de cava é Gramona, realmente é espetacular, a qualidade deles é alta e o preço, claro, também é um pouco mais alto, tá? A cava a gente encontra no Brasil a partir aí de uns 50, 60 reais, já encontra cava no Brasil. 50, 60 reais, né? Dom Romão é um exemplo. Vamos falar de um outro estilo, que é esse estilo mais frutado, esse estilo mais gostoso em boca, mas um pouco menos de intensidade, um pouco menos da nota autolítica, e aí já muito feito em método Charmat. E aí o Brasil é um grande produtor. A gente tem várias regiões produtoras importantes, a Serra Gaúcha é a mais importante, Serra do Sudeste é outra região super importante, a gente vai ter no Planalto Catarinense, a gente vai ter alguns aqui no Campos de Cima da Serra, a gente vai ter na Campanha, mas eu acho que a Serra Gaúcha tem um toque a mais de diferenciação, né? Tem um toque a mais de uma predisposição maior, porque é uma região com mais altitude, uma região um pouco mais úmida, um pouco mais fria, e que favorece muito essas uvas com maior acidez. Muito Chardonnay, muito Pinot Noir, e a Riesling Itálico entrando aqui como um destaque importante. A gente tem, inclusive, o espumante ele é tão importante no Brasil que hoje a gente tem
uma avaliação, que eles chamam, né, o concurso do espumante brasileiro, que normalmente é realizado aí a cada 2 anos, e que avalia os principais produtos. Então, os produtores podem mandar, e aí são bancas mistas que fazem a avaliação. Já participei algumas vezes, é muito legal como jurado desse concurso, é bem bacana. E aqui, essa pesquisa que eu sempre gosto de usar como uma referência para o perfil dos nossos espumantes na Serra Gaúcha. E aí, gente, a gente tem, por mais que eu tenha falado que esses espumantes um pouco mais frutados sejam um diferencial nosso, um pouco menos de intensidade, nós produzimos todos os estilos de espumantes que a gente possa imaginar aqui no Rio Grande do Sul, todos os estilos, e produzimos relativamente bem. Mas 2 produtos já se destacam muito. Um, são os espumantes doces à base das moscatos, nosso queridíssimo moscatel. E o grande diferencial do nosso moscatel está nessa acidez maior. Então, o nosso espumante moscatel, aqui no Brasil, principalmente da Serra Gaúcha, ele tem essa acidez mais destacada. E isso equilibra muito a doçura. E normalmente ele é muito aromático. Então, ele fica muito gostoso. E ele tem uma boa complexidade de aromas e de sabores. Então, é um estilo bastante importante aqui para o Brasil. E principalmente para a Serra Gaúcha, que faz de alta qualidade. Um espumante doce, saboroso, mas com uma acidez que ajuda a equilibrar o conjunto. Porque quanto maior a doçura, eu preciso de mais acidez para equilibrar o conjunto. E os espumantes secos, e o grande destaque dos nossos espumantes secos da Serra Gaúcha, vão estar na sua acidez destacada e numa boa intensidade de características frutadas, florais, ou seja, espumantes mais frescos, para ser consumidos mais jovens. E aí, a nossa capacidade de produção aqui, e um ponto importante, tá? Serra Gaúcha, gente, a uva para espumante, ela é colhida mais cedo, mas ela precisa estar madura. Mas ela é colhida mais cedo para ter um pouco mais de acidez. Se não tiver madura, o espumante não vai ficar bom. Então é um mito que existe. Ah, que a uva para espumante se colhe ela verde. Não! Colhe madura, mas um pouco mais cedo. Como na Serra Gaúcha é mais frio, tem um pouco mais de altitude, a degradação dos ácidos da uva acontece de forma mais lenta. Então já tem uma retenção natural da acidez maior na serra. E aí os enólogos, quando a uva começa a amadurecer, eles colhem ela primeiro. E aí, claro, quando vai fazer um vinho tranquilo, deixa ela amadurecer um pouco mais. Porque vai perder um pouco mais de acidez, mas vai desenvolver um pouco mais a parte aromática. Como a gente vai ter uma segunda fermentação, ou em garrafa ou em tanque, que vai trazer mais características aromáticas, eu posso abrir mão dessas características aromáticas do vinho base para ter uma acidez maior. Mas precisa estar a uva madura, senão não vai ficar bom, vai ficar com caráter herbal, vai ficar astringente, não vai ficar bom. Vai ficar com a astringência não do tanino, mas da própria acidez. Vai ficar com aquelas notas herbáceas, não vai ficar agradável o espumante. Então, precisa estar maduro. Grande destaque na Serra Gaúcha, com certeza, a nossa acidez. Vamos lá. Vou destacar 2 áreas importantes. Serra Gaúcha é produtor de alta qualidade em várias áreas, mas Pinto Bandeira para esses espumantes secos e Farroupilha para os espumantes doces, eu acho que dá para a gente botar aí como uma estrelinha para o seu perfil e para o seu nível de qualidade. Pinto Bandeira, muito em breve, vai ser a nossa primeira DO exclusiva para espumantes. A gente tem uma DO no Brasil hoje, que é o Vale dos Vinhedos. Essa DO já permite espumantes, mas também permite vinhos tintos e brancos. Pinto Bandeira hoje é uma IP, é uma indicação de procedência, e que muito em breve, a qualquer momento, está para aprovar a DO exclusiva para espumantes, porque dentro da IP pode vinho tranquilo também, tanto vinho branco quanto vinho tinto, mas para DO vai ser somente vinho espumante método tradicional. E aí vai muito direcionar para aquele estilo mais aquela boa estrutura e cremoso, certo? E assim, Pinto Bandeira, produtores fazendo com uma qualidade muito alta. Muito alta. E, gente, o preço é muito atrativo. É muito atrativo. Então, aqui alguns produtores de Pinto Bandeira espetaculares.
A gente tem, para mim, um dos melhores espumantes brasileiros. Consistência é da Aurora. Pinto Bandeira. É um Extra Brut. Esse produto ele é muito, muito bom. Ele é 24 meses de autólise. Claro, aqui a gente está falando em Pinto Bandeira. Para IP já precisa ter segunda fermentação em garrafa. E para DO também. Tá? Então, mas ele não é um produto parecido com champanhe. Ah, vai dizer, não, mas tem... Não, gente, é diferente. Ele tem uma cremosidade incrível em boca, tem uma boa intensidade, ele não tem as notas alcoólicas como tem champanhe, nem tem acidez rasgando quando tem champanhe. Mas ele é mais frutado, ele tem uma cremosidade muito, muito gostosa em boca e de altíssima qualidade. São estilos, são produtos diferentes. Claro que a gente tem um preço aqui muito mais competitivo. Mas Valmarino produz muito bem. Cavigás, que é um grande produtor de altíssima qualidade de espumantes. Dom Giovanni, que é uma vinícola menor, mas com uma régua muito alta. Pinto Bandeira para espumante, a régua é alta. O nível de qualidade é alto para os seus espumantes secos, segunda fermentação em garrafa. Agora vamos falar de um estilo que bombou no mundo. Desculpem o termo, mas que foi um grande fenômeno no mundo. E eu já vou preparar aqui para tomar mais um gole do meu espumante. Eu vou servir uma dose aqui, que está aqui no balde geladinho, que a gente já está indo para o final da aula. E não tem como a gente não falar do estilo mais leve, fácil, despretensioso que o mundo adotou e virou um fenômeno, que é italiano. Né? Que ganhou o mundo por causa de um coquetel chamado Aperol Spritz, que é feito com um espumante chamado Prosecco. Prosecco, lá na Itália, então a gente está aqui, lá no nordeste da Itália, entre duas regiões, que é o Vêneto e o Friuli Veneza Giulia, a gente tem toda essa areazinha aqui, que é a área de Prosecco. Prosecco, gente, é feito com uma uva chamada Glera, que quando ela foi vendida para o mundo, ela foi vendida com o nome de Prosecco. O que aconteceu? O mundo inteiro começou a produzir um vinho chamado Prosecco, inclusive o Brasil começou a produzir um vinho Prosecco, a uva Prosecco. A região de Prosecco fechou, protegeu o nome, e agora quer que o mundo inteiro pare de usar o nome Prosecco. Inclusive o Brasil. Né? A gente tem ainda, o Brasil está meio que brigando, não, vamos manter e tudo mais, mas vai ter que tirar o nome, porque agora é uma região protegida. O que não é Prosecco? De modo geral, Prosecco é feito segunda fermentação em tanque, um vinho muito fácil de ser tomado, muito fácil de ser consumido, um toquezinho herbal, um toquezinho floral, um toquezinho frutado, uma acidez normalmente média, mas é aquele vinho para tomar de forma fácil, despretensiosa, por isso também muito utilizado no coquetel, no Aperol Spritz e outros, e que virou um fenômeno no mundo. E aí o mundo inteiro já toma Prosecco, é aquele vinho para gelar, tomar despretensioso. Claro que dentro da região de Prosecco tem áreas que são áreas de maior qualidade, como a gente vai ter Valdobbiadene, né, que são, inclusive, são denominações que pertencem a Prosecco, mas que tem uma denominação separada, né? Conegliano Valdobbiadene é uma, Asolo é outra, então são vinhos aqui com uma qualidade maior. Aqui a gente vai ter tanto o método tanque quanto o método tradicional, mas aí um pouco mais concentrado, um pouco mais intenso, mas não é o que é mais convencional para Prosecco. Prosecco é, de modo geral, um espumante fácil de tomar, despretensioso, e gela e toma. Isso é muito legal, porque tem momento para isso, tem momento para champanhe. Tem seus momentos para os diferentes estilos de vinho. Por isso que eu falo que é muito legal o Brasil produzir diferentes estilos, e produzir diferentes estilos com uma qualidade alta. Uma qualidade bem, bem alta. E aqui alguns produtores, né? Quando tem essas áreas mais destacadas, vai aparecer, né? Valdobbiadene, Prosecco, Asolo, e aí vai virar inclusive uma DOCG, porque Prosecco a gente vai ter de modo geral classificado como DOC. E os Proseccos DOC são os mais comuns, mais fáceis de beber, o mundo inteiro copia, tá? Bom, vamos finalizar falando de espumantes doces. E eu estou vendo vocês trazendo várias questões aqui. Ah, Marcelo, fala sobre os espumantes Vale de São Francisco. O Bruno está perguntando, fala sobre Pangrante Corta. Gente, vou falar sobre isso com um pouco mais de tempo. Tá? A gente hoje a gente pegou alguns estilos do mundo que são destacados para a gente pegar como referência. A gente vai ter várias outras aulas para adentrar um pouco mais dessas regiões
específicas. Prosecco a gente precisa de muito tempo para falar, Franciacorta, Champagne, Cremant. A gente vai, nas nossas aulas, me lembrando, a gente tem aulas semanais, nas nossas aulas semanais a gente vai avançando um pouco mais nesses conteúdos. Mas para a gente finalizar um último estilo, doces e aromáticos. E aí a gente tem uma referência no mundo que são os famosos Moscato d'Asti, que ficam lá no Piemonte, no noroeste da Itália, que vai fazer vinhos com uma única fermentação, o método Asti, vai reter um pouco mais não vai fermentar tudo, vai reter um pouco mais daquele açúcar, vai deixar ter um açúcar residual, vai ter normalmente pouco gás e vai fazer um vinho doce. Normalmente ele é quase frisante, porque ele tem um pouco menos de gás. Alguns retêm um pouco mais e acaba tendo uma retenção um pouco maior do gás, faz um pouco mais, quase como um moscatel. Moscato d'Asti é a grande referência para esse estilo, então, de um espumante ou de um frisante doce, mas tem uma questão. De modo geral, Moscato d'Asti, que faz um estilo com a Moscato de um vinho espumante doce, não tem a acidez que a gente tem nos nossos moscatéis. A gente faz um moscatel, a gente faz um vinho espumante, nós, Brasil, principalmente Serra Gaúcha, faz um vinho moscatel com uma acidez muito destacada. E eu vi alguém tinha perguntado, fala sobre os espumantes do Vale de São Francisco. O Vale de São Francisco, no nordeste do Brasil, faz alguns moscatéis também interessantes, só que com mais volume de boca, um pouco mais de corpo, um pouco menos de acidez, muito caráter da fruta madura. Moscato é uma uva aromática, então é uma uva que tem muito aroma. Então, é um vinho aromático. E, gente, moscatel harmonizado com frutas, principalmente frutas assim como morango, doces com morango, são maravilhosos. Essas frutas vermelhas, é muito, muito bom. É muito bom. Tudo que vai... Dica para vocês de harmonização: moscatel com doces que tenha essas frutas vermelhas com um pouco mais de acidez e chantilly, fica muito, muito bom. A Asti é uma grande citação no mundo, é uma grande referência, inclusive nossos moscatéis têm são muito baseados nesse estilo, mas são disparados com um nível de qualidade maior e a gente paga. Gente, moscatel no Brasil é barato, gente. Moscatel no Brasil é barato. Uma baita possibilidade de comprar produtos com uma qualidade alta, um perfil muito interessante, assim, é doce, mas tem o seu momento para isso. Mas Marcelo, não gosto de espumante doce, tem um monte de espumante seco, legal, para ser provado, para ser consumido, mas quem gosta de espumante doce, Moscatel é uma baita de uma alternativa, com preço bom, competitivo. Gente, Moscatel custa muito barato no Brasil, custa muito, muito barato. 20 reais está comprando Moscatel já interessante aqui, 25, é claro, né? Conforme o nível de qualidade vai subindo um pouquinho o preço. Mas é um grande diferencial nosso que a gente tem, com certeza, bem, bem alto. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui. O Bruno Gato está perguntando sobre Franciacorta, e aí alguém falou, quem que falou que mora lá? A Rose. Eu moro em Brescia. Ela mora pertinho. Gente, Franciacorta, eu vou falar um pouco mais pra frente, um pouco mais de calma. É um vinho espumante método tradicional muito, 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 muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Só que fica ali na Lombardia, bem pertinho ali, tem Lago de Zeu, enfim, eu conto para vocês, inclusive, né, Franciacorta, o nome tá dizendo Franciacorta, ou seja, Francia, França, corta, curta, pequena França, Franciacorta, a região, ela é baseada em Champagne, né, pequena França, dos espumantes de Champagne. Então essa é uma citação, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, vamos falar um pouco mais de tempo, produtos de altíssima qualidade. Rodrigo falando sobre os moscatéis do Vale de São Francisco, tem um custo-benefício incrível, concordo, muito bons inclusive, perfil um pouquinho diferentes da Serra Gaúcha, mas o nível de qualidade também bem interessante, bem, bem interessante. Aliás, Vale de São Francisco, por isso que eu dei 2 aulas aqui só sobre espumante brasileiro, eu falei bastante sobre o espumante brasileiro, então tem 2 aulas aqui que a gente avançou bastante sobre o espumante brasileiro. Falando, o Fábio falando que o Cave Gás é espetacular, concordo, produtor de alta qualidade. Marcelo falando sobre Maria Valduga e
A Iride da Miolo, verdade, são 2 espumantes muito bons. Claro, que são aí falando de topo de gama, um nível de qualidade mais alta. A Iride ela tem Surly, né, 10 anos de autólise da Miolo. São produtos realmente com um nível alto. O Félix falando sobre o moscatel da Casa Perini. Casa Perini fica em Farroupilha e também tem um nível de qualidade muito alto. Os espumantes moscatéis de Farroupilha são destacados. É uma das regiões de Serra Gaúcha aí que realmente a moscatel se destaca. Inclusive, eles registraram uma IP exclusiva para os seus moscatéis. A IP de Farroupilha tem um destaque muito grande nos seus moscatéis. E vale a pena, tá? Vale a pena que também são destacados. A Graciela falando a questão da Valduga com 130. Gosto muito, tá? Para mim também tem uma régua muito alta. E gosto muito do Blanc de Blanc e o Blanc de Noir. São produtos realmente também bem destacados. Gosto bastante. A gente já falou um pouco sobre a questão de outras regiões. Rodrigo falando né, da França, né? Sem né, que eu não citei também. Vou citar mais para frente a questão dos Moussus, Saumur e outros espumantes importantes da França, mas com certeza os 2 mais importantes ainda são Champagne, disparado, e os Cremant. São bem interessantes. Vocês pediram para falar mais sobre Petnet, eu vou falar mais para frente sobre método ancestral, vou ter uma aula exclusiva para falar sobre isso. Eu acho que vale bem a pena, porque tem muita coisa legal pra gente falar. E olha, vou dizer para vocês, espumante a gente está começando a falar, tem muita coisa ainda pra gente falar sobre os nossos espumantes. O Bottega Empório falando sobre Pedrucci. Nossa, o Pedrucci é espetacular, eu adoro os espumantes da Pedrucci, aqui da Serra Gaúcha, muito bons, muito bons. Os métodos tradicionais dele são realmente espetaculares, é Garibaldi, mas assim, ó, é espetacular os produtos da Pedrucci. Eu sempre tenho em casa, porque realmente são muito bons. Turma, passou muito rápido, pô, avançamos um pouquinho no horário, a gente está quase 2 horas aqui em aula. Agradecer a presença de todos vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.